Glória a Deus. Então vamos começar hoje a ler Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. E já de início nós estamos aqui explicando que nossa proposta não é entender todo o livro de Apocalipse, mas é meditar e é ler e deixar que essa revelação bíblica entre em nosso coração, em nosso entendimento e gere em nós algumas verdades que Deus quer estabelecer na gente. Gere em nós pelo menos 5 verdades. O Apocalipse foi escrito não para que a gente entenda todos os detalhes e mistérios, porque a Bíblia diz que há mistérios de Deus que não serão revelados, mas pelo menos para 5 coisas. Antes de ler o capítulo eu já quero deixar claro. Primeiro, o Apocalipse foi escrito para consolar e manter a esperança da igreja no meio das perseguições, no meio das dificuldades. O Apocalipse foi escrito para nos consolar e encorajar no meio das batalhas dessa vida. Segundo, o Apocalipse foi escrito para nos advertir e nos manter alertas diante do mundo, do pecado e de toda a influência de Satanás, manter a igreja alerta. Lendo o Apocalipse, percebemos o Senhor sempre nos alertando, nos despertando a não ser contaminado pelo mundo. Terceiro, o Apocalipse também foi escrito para nos preparar para a volta do Senhor. Vamos ver do Apocalipse, todos os capítulos, o Senhor despertando a igreja para estar preparado para a vinda dele, desafiando a gente a uma vida de perseverança e vigilância, esperando a vinda de Jesus. Em quarto lugar, Apocalipse foi escrito para revelar ou para nos deixar mais atentos à soberania de Deus. Nós vamos ver guerras investidas de Satanás, nós vamos ver as epidemias, mas Apocalipse foi escrito para nos mostrar que Deus sempre está no controle de tudo. Ele é soberano. O mundo não perde o controle, e Satanás e mesmo o anticristo, que são figuras que aparecem, a besta, não estão no controle. O Senhor reina em todo o tempo, em toda a história e em toda a eternidade. E em quinto e último lugar, Apocalipse foi escrito para anunciar o juízo de Deus sobre a terra, mostrando para a gente que o Deus que é amor, o Deus que é santo, também é um Deus justo e que Ele traz juízo sobre a terra. Ler Apocalipse é importantíssimo, essencial, para que essas verdades estejam penetrando em nossos poros, em nosso espírito, alma e corpo. Então quero encorajar os irmãos nessas semanas a meditarmos capítulo por capítulo, começando hoje. Apocalipse capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com todos vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê, e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia.
Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos deles eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos eram como chama de fogo, seus pés eram semelhantes ao bronze, polido como que refinado numa fornalha. A voz era como som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e na sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caía aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Estudar Apocalipse deve ser uma experiência extraordinária, e até porque há uma promessa logo no versículo 3, bem-aventurados, felizes, aqueles que leem, aqueles que guardam estas palavras, que ouvem essas profecias, porque estão próximas, são bem-aventurados. Há uma alegria especial para quem lê, medita e guarda a revelação deste livro. A palavra Apocalipse significa revelação, desvendar, descortinar. É Deus se revelando e falando a João, tirando um véu e mostrando a João o mundo espiritual, mostrando ao apóstolo João, que estava na ilha de Patmos, versículo 9 diz, preso como um mártir, martirizado, colocado naquela ilha como um prisioneiro, porque ele pregava o evangelho no meio desse império que perseguiu os evangélicos ou os cristãos, discípulos de Jesus do primeiro século. E é muito interessante que o apóstolo João, ele tem essa visão do Apocalipse, escreve direcionado, o Senhor Jesus diz, escreve para as igrejas, para as 7 igrejas da Ásia Menor, onde a metrópole principal era Éfeso, mas o povo de Deus daquele tempo, e também para o povo de Deus durante todo o tempo da história. Apocalipse não fala apenas do futuro. O texto do capítulo 1 mostra que Jesus revela o Apocalipse para João e para a igreja, mostrando o que estava acontecendo, o que ia acontecer em breve e o que ia acontecer no futuro. Ou seja, Apocalipse mostra a ação de Deus na história da humanidade, tanto no passado, como naquele tempo, como para o futuro, até o dia da vinda do nosso Senhor Jesus. E lendo Apocalipse capítulo 1, primeiro nós percebemos João mostrando quem ele era, ou se apresentando. No versículo 1, ele diz que a revelação de Jesus Cristo foi dada aos seus servos, as coisas que deveriam acontecer. Mas é muito interessante quando João fala, olha, eu sou o servo, versículo 9, eu, João, irmão, companheiros de vocês na tribulação, perseverança em Jesus. João se mostra como um irmão, não um grande apóstolo, mas um companheiro de tribulação, alguém que era cheio do Espírito Santo, que conhecia Jesus, mas que sabia o que era passar por dificuldades, tribulações, e que perseverava no meio delas. Versículo 9, companheiro na tribulação e na perseverança. Em meio à dor do exílio, João persevera e entra na sala do trono e contempla a glória de Deus e a soberania de Deus. Nenhuma dor, nenhuma perseguição, nenhuma decepção pode nos afastar da sala do trono, da intimidade do Senhor, da perseverança dos que andam com Jesus. João, servo que na perseverança e na tribulação se encontra na sala do trono. Nada pode impedir você de ter contato com o céu.
Nada pode nos separar do amor de Deus e da graça dele. Nenhuma luta, nenhuma provação. Assim João se descreve. E a partir disso, João começa a descrever a Jesus. Antes de João falar qualquer coisa acerca do que ia acontecer, de guerra, de epidemia, de terremoto e dessas questões que tanto instigam a curiosidade das pessoas ao ler Apocalipse, João vê Jesus. Nós precisamos contemplar Jesus, nós precisamos conhecer a Jesus, nós precisamos reconhecer quem Jesus é. Antes de João ver as igrejas, antes de João ver as batalhas espirituais, antes de João ver o que ia acontecer, ele vê ao Senhor Jesus. É a partir de Jesus que nós conseguimos ver a vida com os olhos iluminados, com os olhos debaixo da sabedoria de Deus, da soberania de Deus. É a partir de Jesus que nós conseguimos olhar para a vida, para as calamidades, para os males, com um olhar de esperança, com um discernimento de propósito. Porque estamos aqui, propósito de glorificar a Deus, mas precisamos olhar e ver a Jesus. Quem é Jesus na visão de João? João descreve Jesus de uma maneira linda, ou Jesus se revela a ele. O texto mostra que Jesus é o primogênito dos mortos, ele é o primeiro da ressurreição. O texto mostra que Jesus é soberano, ele diz: eu sou soberano. Ele diz no capítulo 1, ele, soberano, testemunha fiel, no versículo de número 5, ele é fiel testemunha, primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Nós precisamos olhar para o mundo e para as batalhas da vida, lembrando sempre que o Senhor Jesus é soberano sobre todas as coisas. E ainda no versículo 5 termina dizendo assim, aquele que nos ama. Ele descreve o Senhor Jesus como aquele que nos ama, ele é amor, ele tem planos para a nossa vida, que são vontade para a nossa vida, que é boa, agradável e perfeita. João também olha para Jesus, e Jesus se revela a ele como aquele que derramou o seu sangue para nos libertar. Versículo 5, aquele que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ele não apenas nos perdoou, mas nos liberta do poder do pecado na nossa vida. O sangue de Jesus, o crer que Jesus morreu em nosso lugar, o reconhecer que ele morreu por amor a mim, e me sujeitar ao sangue de Jesus, e confiar no sangue de Jesus para me justificar. Não é a minha justiça própria, não são as minhas virtudes e méritos, é o sangue de Jesus que me purifica e me liberta. É assim que o Apocalipse mostra Jesus logo no capítulo 1. Também o Apocalipse mostra no capítulo 1, Jesus como aquele que todo o olho verá, ele voltará e todo o olho o verá. Versículo 7, o texto diz: eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até os que os transpassaram. Apocalipse mostra o Senhor Jesus como aquele que voltará a essa terra, e que todos o verão. Também aquele que nos deu autoridade. Versículo 6, o texto diz que ele nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio para todo sempre. O Senhor Jesus, que é Filho do Deus vivo, todo-poderoso e soberano, nos constituiu reino e sacerdotes. Somos representantes de Deus na terra, devemos representar bem a Jesus, numa vida de obediência e que reflete a santidade e o poder e o amor de Jesus através de nós. Você é sacerdote do Senhor, ele nos constituiu. Assim também João vai mostrar que a vinda do Senhor muitos lamentarão, e o Senhor Jesus se revela no versículo número 8, eu sou o alfa e o ômega, o que era, que é e o que há de vir, o todo-poderoso. Antes de falar então dos estragos que o pecado trará, do estrago que o homem trará sobre a terra, antes de falar sobre as personalidades que o inimigo vai usar na história da humanidade, o Apocalipse mostra que Jesus é o alfa e o ômega, ele é eterno, ele é o Senhor
Ele é o Todo-Poderoso, todo o poder está nas mãos do Senhor Jesus. Assim ele é revelado como Cristo glorioso. Olhando agora mais um pouco sobre os versículos finais que queremos apenas comentar no capítulo 1, ainda vemos quando João vê o Senhor, ele olha esta glória maravilhosa, ele tenta descrevê-lo. No versículo de número 12, ele fala: voltei para ver quem era, vi os 7 candelabros de ouro. Versículo 13, e no meio dos candelabros, um semelhante a filho do homem. E ele tem essa visão. Vestes, que vestes são essas, amados? Vestes que resplandecia glória, vestes talares, cingido à altura do peito com cinto de ouro. Ele descreve Jesus como esses cintos de ouro, simbolizando o sacerdócio, o aspecto real, como um rei. Cabeça e cabelo brancos, simbolizando aqui a divindade, a santidade do Senhor. No versículo número 14, brancos como a alva lã, como a neve, seus olhos como chama de fogo, mostrando que ele sabe, ele vê todas as coisas, o mais profundo do coração de todos os homens, ele enxerga tudo e todos. Olhos como chama de fogo. E aí João continua descrevendo: pés como bronze polido, como refinado numa fornalha, mostrando a força e a estabilidade, o governo pleno, a autoridade do Senhor Jesus. Ele vê e ele ouve também a voz dele, e descreve com uma voz de muitas águas. Quando chegamos diante de uma cachoeira, aqueles que conhecem lá em Foz do Iguaçu, todas as cataratas, aquelas águas, a voz do Senhor é impossível ser descrita, mas João descreve como aquela voz de muitas águas, difícil de explicar, mas aquele som poderoso, revelando o poder da palavra que sai da boca de Deus. Poder da palavra. Quando lemos a palavra, ouvimos a palavra, há um poder liberado. Ele envia a palavra e coisas são criadas, coisas são chamadas à existência em nossa vida e na história. O Senhor Jesus é visto como, por João também, e ele descreve o seu rosto brilhando como o sol. Ou seja, é dele, ele é a luz, ele tem toda a luz, ele é a fonte da luz, a glória que resplandece de Jesus. E da sua boca saía uma espada de 2 gumes. A palavra que também edifica, que fortalece, que cura, também é a palavra que julgará toda a terra. Todos nós seremos julgados pela palavra de Deus. Ela também é uma espada, o primeiro e o último. Assim, Jesus também se revela o primeiro e último, ele é eterno. E quando João tem essa visão, o que acontece com ele no versículo 17? Ele cai prostrado, ele perde a força. No versículo 17, cai como morto. Sabe, amado, o que a igreja precisa hoje, e sempre precisou, e você e eu precisamos? Uma visão clara de quem é Jesus. Precisamos vê-lo como ele é, precisamos olhar com os olhos espirituais iluminados pela palavra e pelo Espírito Santo. Não podemos ter uma visão de Jesus míope, uma visão de Jesus totalmente deformada pela cultura, pelo sistema ou pelas nossas próprias vontades e predisposições. Nós precisamos ver Jesus com os olhos espirituais, com os olhos da fé. Assim começa Apocalipse. A igreja precisa ver Jesus, enxergá-lo, contemplá-lo, reconhecê-lo, admirá-lo. É uma visão da glória de Jesus que nos faz perseverar, nos manter de pé, nos purificar. A visão que nós temos de Jesus vai definir a qualidade de vida espiritual que nós vamos desenvolver. Nós nos tornamos semelhantes àquele a quem nós adoramos. Precisamos adorar Jesus na beleza da sua santidade, reconhecer quem ele é de acordo com a palavra de Deus, e assim seremos transformados. É muito interessante que, antes de tudo, então, João, ele contempla o Senhor Jesus, e ele, quando vê, ele cai quebrantado. Quanto mais realmente reconhecemos quem é Jesus, mais humildade,
mais quebrantamento, mais pureza, mais simplicidade. Porque quem vê Jesus como ele realmente é, e não como a nossa mente tenta construir a sua imagem, se tornará mais semelhante a Jesus. A igreja precisa de uma visão clara, uma percepção clara da glória de Deus, vê-lo no seu alto sublime trono. E aí, concluindo, o apóstolo João descreve que ele viu 7 estrelas e 7 candelabros. Jesus é visto no meio de 7 candelabros, e ele vê também, o João, 7 estrelas. E algumas pessoas perguntam o que significa isso. O texto explica claramente. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, que a maioria dos teólogos entende esses anjos como ou anjos especificamente guardiões dessas igrejas, ou também, bem possível, que são os pastores dessas igrejas. Até porque o Senhor Jesus escreve, exorta e orienta esses anjos, ou seja, esses pastores responsáveis sobre este rebanho. E aí também os 7 candeeiros, ou 7 candelabros, que o texto explica que são as 7 igrejas. Cada igreja então é simbolizada no Apocalipse como um candelabro, a palavra menorá no hebraico. Esse objeto de 7 hastes que ilumina, porque a igreja ela foi chamada para ser luz do mundo. Ela está aqui para refletir a luz de Jesus, para brilhar a luz de Jesus, e o mundo vai ver Cristo através da igreja e no meio da igreja. E o texto mostra que essas igrejas estão nas mãos de Jesus. Para a igreja brilhar, para que tenhamos luz, precisamos permanecer na presença e nas mãos de Jesus. É muito interessante que mesmo essas igrejas que nós vamos começar a falar amanhã, tendo muitas coisas para serem ajustadas e consertadas, Jesus está passeando no meio da sua igreja. Ele anda no meio dos 7 candelabros. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E oramos para que ao meditar capítulo por capítulo do livro da Revelação, nosso coração se incendeie, seja saturado com o brilho da tua luz, com as verdades absolutas da tua palavra, e que aquilo que é revelado seja guardado e seja praticado e transmitido aos nossos filhos, como Deuteronômio 29:29, e aquilo que é oculto, nós possamos simplesmente te adorar e não deixar transformar-se em misticismo ou curiosidades que não edificam a nossa vida. Abre o nosso coração, Pai, nesses dias, para contemplarmos melhor esta revelação, que haja edificação, encorajamento, consolo, exortação e, sobretudo, abre os nossos ouvidos espirituais e nos desperta para nos preparar para a volta do Senhor Jesus todos os dias, porque nós cremos, breve o Senhor voltará. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.